Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Você já cumprimentou quem está do seu lado? Já, mas cumprimenta o outro, então. Cumprimenta o de trás. É isso que faz da gente igreja. Essa é a diferença de quem está aqui e de quem está assistindo em casa no YouTube. Ou na live. Tem aquela coisa, quem aqui assiste cultos no YouTube? Eu amo, eu falo que na minha igreja eu sou do Mevan, lá de Itajaí, meu pastor é o Luiz Hermínio. E ele está sempre na igreja de domingo, durante a semana ele nunca está. E eu e o Rodolfo, a gente nunca está na igreja de final de semana, a gente só vai em culto de final de semana. E eu falo para ele que eu sou ovelha virtual, porque até a ceia eu tomo às vezes na internet. Mas o que acontece? É muito bom, é uma ferramenta maravilhosa, o YouTube e online, enfim, toda essa tecnologia, mas nada substitui a coxa do irmão do seu lado. É isso que faz eu e você, igreja, o contato com outros irmãos. Então, assim, a gente pode nos acrescentar? Pode, claro, é necessário. Glória a Deus pela internet. Deus é especialista em transformar maldição em bênção, o que pode ser maldição na vida de um monte de gente, para nós, crente, é bênção. Porque eu, hoje em dia, sou muito mais crente assistindo pregação online do que só se eu viesse na igreja. Amém? Mas o que? Deus nos chama para esse momento. Oi, irmão, o que você está fazendo? O que está perdido aqui? Você não é BH, não, você não está onde? Olha a Jana, quem é que está aqui? Ah, você veio na conferência, está perdido? O Rodolfo, que vai imitar, o meu marido imita mineiro, ele fala assim, que ele disse que uma vez ele estava num culto e falava assim, ô Rodolfo, esse violão aqui é seus? Tem algum outro mineiro aqui? Então, a minha melhor amiga, cadê a Jana? Tá aqui, é mineiro, eu amo imitar sotaque dos outros, não vai dizer que eu estou imitando não, mas essa Bíblia aqui é seus? É suas? O mineiro tem que corrigir, porque não, tirar a onda do sotaque. Mas enfim, o que faz de você igreja é o contato com outros irmãos. Até Jesus, eu sempre falo isso, até Jesus, quando estava carregando a cruz, ele precisou de ajuda. Você sabia que Jesus teve ajuda? Você sabia que teve um período, um trajetinho, onde Jesus estava carregando a cruz, que precisou de um sirineu ajudar ele para carregar a cruz? Por que você acha que você vai conseguir tudo sozinho? Se até Jesus, que era Deus, e estava cumprindo o seu propósito, teve ajuda, não é pecado você pedir ajuda, não. Pecado é não pedir, porque se Jesus pediu, nós também precisamos. Às vezes a gente tem que, aquilo que eu falo, isso vai fazer sentido todo na palavra, porque antes a gente tem que pedir ajuda antes de cair, não depois de cair. Você tem que pedir conselho antes de fazer as coisas, não depois de fazer. Porque senão você está sempre consertando leite derramado. Você tem que desligar hoje em dia a gente só esquenta leite no micro-ondas, né? Mas antigamente você botava o leite na leiteira e você tinha que ir lá desligar o fogo antes de ferver, não depois. E a gente às vezes faz isso. A Bíblia diz que a gente tem que buscar antes o reino de Deus e tudo será acrescentado. Dentre tantos lugares que você poderia estar num domingo de manhã. Você mora no Rio de Janeiro, se eu morasse aqui, provavelmente eu estaria na praia. Mas você escolheu estar aqui. Você escolheu estar aqui. Você escolheu vir na casa do Senhor. Eu não sou uma pessoa muito matutina, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa mais notívaga, eu sou mais acordada à noite. Mas o culto de domingo de manhã para mim é maravilhoso. Porque para o Senhor eu acordo cedo. Amém? Tem alguém aqui? Aquela coisa, para trabalho a gente acorda cedo porque é obrigação. Aqui não é obrigação, você veio porque você quis. Amém? A gente oferece o nosso culto, sabe o que é o culto? Você presta a sua adoração a Deus. Mas a gente tem que começar a mudar a nossa mente, entender que você veio aqui não para receber, você veio aqui para dar. Só que Deus é tão bom, que quando você dá, você recebe. A gente tem que inverter, você veio aqui dar o seu tempo para Deus, você veio dar a sua manhã para Deus, você veio dar o seu fôlego cantando para Deus. E essa parte da palavra é a única parte que é para você, na verdade, porque o resto tudo do culto é para Ele. E eu tomando a ceia aqui, pastor Emerson, eu achei muito legal essa ceia high-tech no saquinho. Nunca tomei, primeira vez. Tipo assim, saquinho da ceia, barulhinho de papel, de plástico, eu falei, que isso? Ceia no pacotinho, vocês estão bem demais aqui.
Com certeza mais prático, é aquela coisa. Com certeza foi um americano que pensou, porque tudo que a gente vai fazer, um americano já fez primeiro. Os americanos são muito inteligentes, tudo eles lançam antes. Mas enfim, na ceia aqui, sabe, eu não sei para você, mas para mim, a ceia, a Bíblia diz que o pão, ele é o pão que foi moído. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O pão é o trigo que foi amassado, moído. Até quem faz pão sabe que tem que amassar muito. Assim é a gente, tem que ser muito amassado. Amém? E o vinho, o suco de uva, aí vamos editar e falar assim, ela falou do vinho. Ela bebe vinho. Não edita isso não, irmão. Tem misericórdia de mim. Porque o povo às vezes pega um trechinho dessa pregação e faz assim, não. Ok, o pão e o vinho, mas Jesus toma com vinho. Quando o teu irmão fala assim, Jesus tomou com vinho. Está escrito lá na Bíblia. Ah, mas era o suco de uva. Ok, suco de uva. Até esses dias eu fui pregar numa igreja que falaram assim, você vai pregar lá naquela igreja. Falaram que eles tomam ceia com biscoito traquinas e Fanta uva. Aí, né? Falei, poxa, tá combinado. Primeiro que eu não ia deixar de ir por causa disso. Mas é que o povo fariseu, né, ama coar um mosquitinho e engole camelo. Aí, eu cheguei lá na igreja de púlpito. Aí eu falei, e aí? O pastor Lipão, da Udadura. Falei, e aí, Lipão? Me falaram assim, me mandaram mensagem. Você vai pregar lá na Udadura que falam que toma ceia de Fanta uva e come traquinas. Eu falei, é verdade? E, tipo, imagina se ele falasse que sim. Na hora, mas ele falou, não é verdade, mas não teria problema nenhum em dizer se fosse. Mas sabe o que? Às vezes a gente fica pensando nisso, mas o que quer dizer? O vinho foi o sangue que Jesus derramou por mim e por você. Sabe o que é ceia? Alguém tem um pacotinho da ceia aí para mim? Para eu ilustrar a palavra? A palavra fica mais bonita quando a gente ilustra. Tem, claro que tem. O pão e o vinho. O vinho é a alegria, o nosso pão, tipo, significa, né? A gente ora o pão nosso de cada dia. Mas sabe o que isso aqui me lembra? Isso aqui me lembra que eu tenho que morrer. Porque Ele morreu para que a gente vivesse. O cristianismo, a base do cristianismo é essa. É morrer para si mesmo. É negar a si mesmo. E Jesus fez isso. Se a gente que diz que é discípulo de Jesus, a gente devia fazer como Ele. Sabe o que é o nosso problema? É que a gente está muito vivo. E a gente quer que o culto seja a nosso respeito. E a gente diz que o louvor hoje eu não gostei. Que não tocou aquela música que eu queria cantar. Ousado amor de Deus, que está na moda essa. Aí fala, não, a palavra não foi boa porque me confrontou, não gostei. Não era o pastor que pregava, eu queria que fosse pastor. Tipo, não era o Rodolfo que ataca que a mulher dele está fazendo lá. Ah, pois é. E quer saber, eu vou pregar melhor que ele ainda. Porque eu falo pra ele, quando ele prega bonitinho, quando ele prega lindo, eu falo, amor, você aprendeu direitinho, né, amor? Te ensinei direitinho, né? Brincadeira, mas sabe o que? Às vezes a gente acha que o culto é a nosso respeito. E não é, querido, você saiu da sua casa pro Senhor. Se alguém te disse o contrário, desculpa se te dá uma notícia. O evangelho é negar a si mesmo. Eu acordei, você acha que você acordou cedo? Eu acordei 3 da manhã para estar aqui. E sabe o que? Eu não estou reclamando nem me gabando disso. Porque quando eu voltar para o hotel eu vou dormir. Mas o que? Tem coisas que não é a nosso respeito. O evangelho não é a teu respeito. O evangelho é a respeito de Jesus. E toda vez que eu tomo a ceia, eu lembro que eu preciso morrer para mim mesma. Porque o problema é que a gente está muito vivo. A gente quer elogio, a gente quer conforto, a gente quer atenção. Está todo mundo hoje em dia desesperado por atenção. E sabe o que? Jesus morreu para que a tua alegria fosse completa. Nele, não em coisas. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é paz, justiça e alegria no espírito. O problema é que a gente busca alegria nas coisas. A gente busca alegria na comida e na bebida, ou seja, coisas desse mundo. Só que as coisas desse mundo, elas passam. Um dia você quer um terninho igual o meu, amanhã xadrez não está mais na moda. Aí você não quer mais. E a Bíblia diz que a gente não tem que buscar as coisas que a traça e a ferrugem corroem, mas as coisas eternas. O problema é que a gente pede coisas para Deus, você gasta o seu tempo para orar, pedindo coisas da terra. Sendo que Deus, a gente tem que pedir coisas do céu.
O cego, quando Jesus chegou para ele, e ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus falou assim: nossa, ninguém me chamou de filho de Davi, um cego viu? Porque Jesus, ele era da raiz de Davi. A profecia dizia que o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, seria da raiz de Davi. Então um cego que nem sabia quem Jesus era, reconheceu onde? No Espírito. Ele teve uma revelação no Espírito que Jesus era o filho de Davi. O que chamou a atenção não era porque o cara era cego, porque Jesus chamou a atenção de Jesus porque ele teve uma revelação. E os discípulos falavam: não, deixa ele lá para lá, o mendigo, a gente vê ele todo dia, está sempre aí. Sabe aquele no seu bairro que você vê sempre aquele doidinho? Lá na minha cidade tem uma que está sempre doidinha. Aquelas pessoas que têm problema e é meio mendigo e grita. Na sua cidade não tem nenhum, aquele que todo mundo sabe. Esses dias a gente foi numa cidade, onde é que era, Jana? Em Barreiras? Foi em Barreiras, que aí tinha um doido andando no meio da madrugada. Ele falou: esse aí, ele anda a cidade toda, ele andaria, ele está sempre lá. E o cego talvez era como aquele demoniado em gadareno, que todo mundo sabia. Aquela pessoa, tipo assim, aquilo lá é tranqueira. O cego está sempre ali. Eles não queriam que Jesus perdesse tempo com ele, mas ele teve uma revelação. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí você pensa, né? O que um cego ia pedir para Jesus? Ou seja, concorda comigo que Jesus ainda não tinha morrido. Fala: Jesus ainda não tinha morrido. Ele ainda não tinha ressuscitado. Ele não tinha feito muitos milagres. E ele não tinha aparecido para ninguém depois de morto, porque Jesus apareceu durante 40 dias para os discípulos. 12 mudaram o mundo, porque tiveram uma revelação diferente. O que você precisa é de uma revelação de quem Jesus é. Não é de mais uma mão na sua cabeça, ou de mais um culto, ou de mais uma informação. Eu sempre falo isso, tem um monte de gente com um monte de impressão digital, de um monte de gente que orou e não mudou. Porque não é por fora. Intimidade com o Espírito Santo é você que tem que ter, querido. Eu não posso transferir. Eu posso orar por você, mas a intimidade com Deus, que é o que vai te fazer entrar no reino, é você que tem que fazer. A salvação é de graça, mas o reino te custa tudo. O reino te custa tudo, te custa os teus nãos e os teus sims. Porque eu digo sempre isso: quem é livre diz mais não do que sim. Porque tem coisas que a gente tem que aprender a dizer não. Uma das lições que a gente tem que aprender é dizer não e aprender a não se ofender. E hoje em dia o que eu vejo é mais gente que é people pleaser, que está sempre querendo agradar os outros e dizendo sim para tudo. E vive ofendido, porque não pode falar nada de ninguém. Jesus chamaram ele de Beelzebu e ele continuou na obra. Pedro foi chamado de Satanás na frente de todo mundo e continuou seguindo Jesus. Agora você, porque falaram mal de você no Face, aí não vou mais. É porque não me deram um bom dia no grupo do WhatsApp. Dá um tempo. Tipo assim, tem gente que grupo no WhatsApp, meu Deus, você só tem a coleção de fotos de bom dia com aquela com flores. Ok. Já vi. Não vou responder. E aí tem gente que se ofende por causa disso. E aí a gente vive ofendido. Aí eu não vou mais lá naquela igreja. Porque não, tem diferentes denominações. Igreja é uma só, você é a igreja. Tem uma, não gostou? Vai em outra, acha uma que é a sua cara. Em vez de ficar falando mal, trocando. Não, fala não, é que não me identifiquei. Que nem eu e o Rodolfo, a gente passou muito tempo numa igreja e a gente saiu, foi para outra, que é a que eu estou hoje. Mas eu não troquei de Deus. Jesus é igual. Eu continuo amando Jesus. Aí perguntam: aconteceu alguma coisa? Porque tem que ter acontecido alguma coisa. Não, a nuvem se moveu. Deus mandou eu ir para lá. No povo no deserto era assim, eles ficavam lá, estava todo mundo acampadinho, bonitinho. A nuvem se movia, pica mula. Sabe o que o meu pastor fala? Que às vezes o rebelde, sabe, pastor Emerson? Às vezes o rebelde não é o que sai da tua igreja, é o que fica e fica falando mal. Não está feliz? Beijo. Sabe? Então às vezes a gente fica querendo mudar, é que nem mulher querer mudar marido. Querida, você já casou, meu amor. Muda você. Porque eu não tenho o poder de mudar o outro, eu tenho o poder de mudar a mim.
Agora tá um monte de gente esperando, orando, fazendo campanha, pedindo coisa para Deus mudar o outro, querido, e você não muda nada. Aí o que eu quero dizer, voltando à história do cego, que eu vou concluir. Mulher assim, mulher fala muito, mas a gente fecha as janelas. E se eu deixar alguma aberta, vocês me avisam. Alguma história pela metade. Às vezes o Rodolfo fala, quando o Rodolfo está junto, ele fala assim, amor, você não terminou de contar a história do cego. Mas eu vou terminar agora. O que aconteceu? O cego chamou Jesus, ele chamou a atenção de Jesus. E aí, quando ele chegou na frente de Jesus, quer dizer, quando Jesus chegou na frente dele, Jesus perguntou, fez a pergunta de $1 milhão. Que queres que eu? E o cego respondeu, a gente sabe o final da história, a gente sabe que o cego falou, quero ver. Mas vocês acham que é óbvio você chegar para alguém e eu perguntar para você, vamos supor que eu chego para você e falo, como é que é teu nome? Tamara. Ok, Tamara, eu chego na sua frente e eu falo assim para você, que queres que eu te faça? Ou seja, você quer alguma coisa? Você vai falar, quero ver? Se você fosse cego. Você ia falar, não, estou com muita fome, eu queria um número 1 do McDonald's com Coca. Porque coisas terrenas, pessoas terrenas, a gente pede coisas terrenas. Agora o nosso Deus é um Deus que é espírito, Ele é o nosso Pai Celestial. Então por que você fica tratando Deus como se fosse uma coisa que você faz a sua lista de pedidos? É porque você quer. Aí você vem no culto porque você quer alguma coisa. Você vem no culto porque você quer ser promovido. Você vem no culto porque você quer um marido, você quer um namorado, você quer uma mulher, você quer orar. E tem que ser do tamanho que você quer. Tipo assim, porque a mulher tem que ser daquele jeito que você idealizou. E Deus acha bom que você veio. Porque senão, se Deus não te ouvir, você nem vem mais. Sabe aquilo que eu falei no começo? O evangelho não é a nosso respeito. O cego, quando ele discerniu que Jesus não era desse mundo. Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. E sabe o quê? Se a gente diz que a gente é do reino, a gente também não é desse mundo. Mas a gente está aqui. Para quê? Para fazer a diferença. Você é equipado aqui para manifestar lá. Você não pode manifestar em público quem você não é em secreto. Se eu não posso pregar aqui um microfone falando para vocês numa igreja cheia. Ontem eu estava pregando para 1.500 mulheres. Eu não posso. Só que sabe o que, pastor? Tinha 3 meninas na minha casa a semana toda. Elas estavam 3 meninas dormindo na minha casa. Terça, quarta, quinta, sexta eu viajei para pregar. E sabe o que? Com cada dia eu fiquei com uma delas. Até madrugada. Um dia eu fui dormir 5 da manhã, outro dia eu fui dormir 4 horas da manhã, e no outro dia eu acordei cedo e ainda fiquei ministrando uma por 2 horas. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Elas falaram assim, a gente teve um culto particular. E aí eu me vi derramando na vida de 2 meninas, e uma separada e as 3 juntas. Sabe o que? Era a mesma coisa que eu estou pregando para vocês, eu estava pregando lá para elas. Porque quem eu sou no secreto, eu posso manifestar aqui. Se eu fizer aqui, aqui eu sou bem legal, e no secreto eu sou uma grossa, eu sou fake. O Espírito Santo falou, você só está fazendo o que você sempre faz, em qualquer lugar. Não interessa se são para 3 ou se são para 3.000. Tanto faz. Porque essa é a minha natureza. Isso tem que ser a sua natureza. Você não precisa de um microfone para pregar o evangelho. Você tem que pregar o microfone você tem que pregar o evangelho com a sua vida. Porque se você ficar esperando por uma oportunidade, a oportunidade está com o irmão. Desculpa. Não estou zoando ninguém, só estou fazendo a voz do irmão. Se você esperar a oportunidade, talvez você nunca vai ter um desse. E isso não significa que Deus te ama mais ou menos, é que talvez não é a sua medida, você não é cara de pau que nem eu. É só, cada um vai ser, mas qual que é a sua área de influência? Porque tem gente, por exemplo, que é dermatologista. Tipo assim, onde está o meu chamado? Meu Deus, você tem um campo missionário, um monte de mulher vai lá botar botox. Inclusive o meu está vencido, se tem uma dermatologista pode ofertar na minha vida. Sabe o que? Você tem um campo missionário que você pode pregar com a sua vida. Não com as suas palavras. Jesus, ele estava só caminhando, o cego viu ele e chamou ele e ele falou, o que queres que eu te faça? Eu falei, eu quero. Ele falou o quê? Eu quero ver. Ele pediu algo para Deus que era impossível para homens.
Então, a primeira coisa que eu quero estabelecer aqui, sabe o que é o nosso relacionamento com Deus? Ele quer te mudar de dentro para fora, não de fora para dentro. Não adianta você pedir para Ele mudar coisas fora, se na verdade o que Ele quer mudar é o teu interior. Não adiantava aquele cego pedir uma coisa carnal para Jesus, para os outros homens. Ele pediu uma coisa espiritual para uma pessoa espiritual. Coisas carnais é aquela coisa, a Bíblia diz, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí a gente fica, não tem nenhuma condenação para mim, eu estou em Cristo. Mas sabe o que? Tem uma vírgula ali. Para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. A gente tem que andar segundo o nosso Espírito. E muitas vezes a nossa carne grita, é uma luta constante. É uma luta constante, uma luta constante. Mas sabe o que? Antes, a gente tem que ter o nosso prazer na lei do Senhor. E com isso, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Salmo 1. Ontem foi 1 de setembro, né? 1º de setembro. E eu falei, dia 1 de setembro eu vou ler o Salmo 1. E eu amo esse Salmo 1. E é aquela coisa, o Salmo 1, ele tem um motivo para ser 1. Os salmos, eles não são em ordem cronológica. Vocês têm aquele aplicativo que põe a Bíblia aqui? Tem? Enfim. Quem é que sabe quem é que escreveu o Salmo 91? Sabe aquele famoso que a gente lê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem escreveu o Salmo 91? Moisés. Moisés escreveu 16 salmos. Moisés escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico. Ele escreveu os primeiros livros da Bíblia, foi Moisés. Aí eu te pergunto, Moisés estava lá quando teve Adão e Eva? Quem é que revelou para ele? Foi o cara que escreveu os 10 mandamentos. Deus falava com ele falava com os outros, eu falo pelos profetas. Com Moisés eu falo face a face. Deus falava com Moisés face a face. O Salmo 91 foi Moisés que escreveu. Esse salmo aqui, eu nem sei quem foi. Porque na minha Bíblia não está escrito quem foi. Mas sabe o que? Não é em ordem cronológica. Porque o 23 foi Davi. Tem outros que foram Asaf, tem outros que foram Corá. Tem vários, os salmistas, os levitas escreveram salmos. Porque os salmos, na verdade, eles eram o quê? Músicas. Você sabia? Cutuca o teu irmão do lado e fala, sabia que salmo era música? É o inário, a gente tem um inário no meio da Bíblia. Sabe a harpa? Então, nós temos 150 salmos. Eles ofereciam cultos com salmos. Eles cantavam os salmos para Deus. É aquela coisa, você quer uma dica, você não sabe orar? Você só sabe orar pedindo? Começa a orar salmos. Tem 150 salmos para te ensinar a orar. É maravilhoso. Você não sabe conversar com Deus? Começa lendo o salmo, você pega no tranco. Porque Deus quer ter intimidade com você. Ele não quer que você faça sua lista de pedidos para Ele. Tenha 10 minutos de conversa pedindo, agradecendo. Amém, em nome de Jesus. Amém, até amanhã. Não. Deus quer ter intimidade. Ele quer conhecer teus segredos. Ele quer conhecer as dores da tua alma. Ele quer conhecer as tuas alegrias. E esse Salmo 1, ele está em primeiro por um motivo. Porque ele fala assim, antes. Ou seja, sabe aquele versículo famoso que a gente sabe? Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas. Sabe o que? Quando a gente coloca Deus antes, a gente pede ajuda antes, a gente pede conselho antes, a gente se santifica antes, a gente jejua antes. Você faz antes, para poder, quando você passar pela tribulação, você está firme. Buscar o reino de Deus antes. Não adianta a gente estar querendo que as coisas sejam acrescentadas, sem a gente estar no reino de Deus. Porque se você não está no reino de Deus, as coisas te são acrescentadas e você perde elas. Quantas bênçãos eu deixei passar na minha vida porque eu não estava firme no reino. Eu fui uma pessoa que cresci na igreja, meus pais eram cristãos, eu cresci na igreja e mais ou menos dos 13 para os 13 anos, mais ou menos, eu me desviei. E eu fui me converter de novo, aceitei Jesus com 15, com 16, com 17, com 18. Toda vez eu ia na igreja, eu aceitava Jesus.
Toda vez que fazia apelo, eu aceitava Jesus. Toda vez que tinha que dar oferta, eu dava oferta até atrasada, dava dízimo, comprava livro. Mas me converter mesmo, que era bom, não. Para mim era Jesus doriu, tomou, a dor sumiu. Totalmente interesseira. Porque eu só buscava Deus quando me convinha. E nisso, eu fui me converter mesmo dos meus 21 para 22 anos, quando eu já estava com o Rodolfo. Eu conheci o Rodolfo, eu tinha 15 anos. E a gente só foi namorar mesmo dos meus 21 para os 22. E eu sempre tive uma Bíblia. Minha Bíblia, no livro de Salmos, ela era toda chorada, suja de rímel, batom e maquiagem. Que eu orava ali, o Salmo falava, ai, Deus é bom. Ficava tudo sujo, já sujei mais um pouquinho. Mas o que? Eu aprendi a orar lendo o livro de Salmos. E o Salmo 1, quem concorda que o que vem primeiro é mais importante? O primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus. Antes de você cumprir os 9, você tem que cumprir o primeiro. O jovem rico chegou para Jesus e falou, o que eu preciso para ter a vida eterna? E Jesus falou, olha, cumprir os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Não mata ninguém, não rouba, não adultera, não defrauda. Ele falou, tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Ou seja, ele era crente de berço. Tipo eu, que era mais ou menos crente de berço. Eu faço tudo então. Eu não idolatro imagem, eu não roubo, não fumo, não cheiro, não transo, não isso, não aquilo, não lira. Só que o reino de Deus não é a respeito do que você não faz. O reino de Deus é a respeito do que você faz. Para quem você é. Você faz as coisas baseado em quem você é da sua natureza, daqui para fora. Aquilo que eu falei, você manifesta em público quem você é no secreto. Não é eu fazer em público e depois querer que, por exemplo assim, Jesus deu um exemplo. Jesus deu um exemplo que, eu já vou para o jovem rico, tá? Espera aí, dá uma pausa no jovem rico. Jesus deu um exemplo, ele falou assim, um homem tinha 2 filhos. O primeiro filho, ele pega e fala assim, filho, vai lá trabalhar na vinha que eu preciso de ajuda. Aí o filho pega e fala, yes, sir, vou sim, senhor. E quando o pai vira as costas, ele fala, vou nada, nem vou. Aí o outro filho, Jesus pega e fala para ele, filho, vai lá trabalhar na vinha que eu preciso da tua ajuda. Ele fala, pai, de novo. Poxa vida, tem que ir de novo trabalhar na vinha. Não vou, não estou afim, estou cansado. Quando o pai vira as costas, o filho fala, a Bíblia diz que ele se arrepende e vai. Aí Jesus pergunta para os discípulos, qual o filho fez a vontade do pai? O que disse que ia, para ficar bem na fita? Ou aquele que, tipo assim, falou a verdade, tipo, não estava afim, mas foi quebrantado, mudou de ideia e foi fazer o que o pai pediu. Então não interessa como você começa, interessa como você termina. Porque a gente pode começar mal. Eu comecei mal acabada, mas eu estou aqui hoje. E sabe o que? Amanhã eu vou estar melhor que hoje. E a nossa vida com Deus é assim. Então, o teu estado atual não determina quem você é. Vocês que vieram da casa de recuperação, isso é só um estado atual, não é quem você é. Quem você é, você vai voltar para a origem. Deus te fez de um jeito, a gente se corrompe ao longo do tempo, e uns caem com umas coisas, outros com outras, outros têm problema com droga, outras pessoas têm problema com comida. E ambas matam, porque hoje em dia o que mais mata é colesterol alto e infarto. Por comer errado. Mas sabe o que? O teu estado atual não determina quem você é, porque você pode melhorar. Porque Jesus não terminou a obra na tua vida. Põe a mão no teu peito e fala assim, a obra na minha vida ainda não terminou. Sabe, e às vezes quando a gente ofende alguém, pisa na bola com alguém, sabe aquela coisa, eu imagino em mim, que eu tenho aquela plaquinha, desculpa esse transtorno, estamos em obras. Porque nem sempre você vai acertar. Sabe, ontem a gente estava no aeroporto em Salvador, o aeroporto de Salvador estava uma zona. Por quê? Porque estava em obras. Mas o quê? É para melhorar. Uma obra não é para atrapalhar, ela atrapalha por um momento. Mas ela é para melhorar. O Galeão era um dos piores aeroportos aqui. Hoje está ficando lindo o Galeão. Deu trabalho? Deu trabalho. Santos Dumont era complicado. Hoje Santos Dumont é lindo. Mas o quê? Deu obra, deu trabalho. Desculpa o transtorno, estamos em obras, assim é você. Nem sempre você vai acertar, mas você está em obra. Então não cobre dos outros algo que a pessoa ainda está em obra. Não cobre uma organização sem poeira e sem fila de uma pessoa que está em obras.
Porque Deus teve paciência com você, por que você não tem paciência com os outros? Aliás, todos estão em obras, que ninguém morreu aqui ainda. Jesus ainda não voltou para mim, nem voltou para você, nós estamos aqui, então ainda tem jeito. Amém? Ainda tem jeito, porque aquele seu problema que você acha que não tem, tem jeito. Então não interessa o que você fala, porque aquele filho falou para ficar bem com o pai virou as costas e não fez. E aquele outro filho que ficou com fama de rebelde, foi lá e fez. Então para Deus, o que importa? O que importa é o fim, não o começo. Porque eu posso começar bem e terminar mal, e aí? As maratonas. Pô, é 42 quilômetros. Pô, quem concorda que 42 quilômetros é uma galera de quilômetro? Eu não corro em 10, quem dirá 42. Só que o que adianta? Se eu correr só 10, eu posso dizer que eu corri a maratona? Não, eu posso dizer que eu corri 10 quilômetros, porque maratona ela só tem esse nome porque são 42. 21 é meia maratona, eu corri meia maratona. Tem um período, não interessa o tempo, porque tem um que faz a maratona em 1h30 e tem aquela outra pessoa que faz a maratona em 4 horas. Não interessa o tempo, interessa que você chegou ou não, ganhou a camisetinha. Eu corri a maratona, eu já fui para Nova York. Então não interessa o tempo que você vai levar, interessa se você chegou, correu ou não. Ninguém aqui está competindo quem é mais crente, quem é menos crente. Não tem um crentômetro para ver quem é mais, quem é menos. Isso quem faz é religioso, fariseu e o diabo. Que fica lá, olha lá, ó, teu servinho já lá, ó. Ah, quer ver que ele vai te negar? Quer ver? Aposto que ele vai te negar. Quem nos acusa é Satanás, não é Deus. Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. E aí o que acontece aqui no Salmo 1? O Salmo 1, nós vamos ler juntos aqui, só os primeiros 3 versículos. Bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é aquele que tem a alegria do céu. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Você pode falar, eu sou feliz. Eu tenho a alegria do céu. Porque a tua alegria, querido, não está em coisas, a tua alegria vem do Senhor. Tem dia que a gente está mal? Tem dia que a gente está mal. Mas isso não pode roubar a nossa alegria. Porque o dia mal vem para todo mundo. Só que o dia mal passa. Jesus falou, não anda preocupado com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Então, bem-aventurado é aquele que tem a alegria do céu. Uma das primeiras pregações de Jesus em Mateus 5 é o monte das bem-aventuranças, ou seja, aqueles que são bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os puros de coração. Só que essa palavra já existia na Bíblia. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que tipo de conselho você está ouvindo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que conselho você anda? Que pessoa você está ouvindo? Porque a fé vem pelo ouvir. Vírgula. Ouvir a palavra de Deus. Você tem que estar ouvindo a palavra de Deus. Se você não está ouvindo a palavra de Deus sobre a tua vida, não estou falando só da Bíblia, estou falando do que o Espírito Santo fala com você. Você está ouvindo a outra voz. A fé vem pelo ouvir. Que conselho você anda ouvindo? Com quem você anda se aconselhando? Ah, eu não tenho ninguém. Também já está errado. Porque ninguém anda sozinho. A Bíblia diz que Deus olhou para o homem e viu que não era bom que o homem fosse só. E isso não vale só para casamento. Porque se você é solteiro, não é bom que o homem fosse só. Não, você tem amigos. Tem amigas, tem pastores, tem líderes, tem um monte de gente que pode andar com você. Não é bom que o homem seja só? Ponto. Isso não é uma palavra sobre casamento. Melhor serem 2 do que 1, porque quando um cai o outro levanta. Não é sobre casamento. É sobre você ter pessoas que te ajudam. Conselho dos ímpios. Que conselho você anda vendo? Que tipo de padrão para as mulheres aqui? Quem é a sua referência de mulher hoje? Quem é para você uma mulher que você fala, eu gostaria de ser ela? Isso diz muito a teu respeito. Eu queria ser a Gisele Bündchen. Não, brincadeira. Brincadeira. Depois vão falar isso na internet. Acho melhor eu pregar e mandar cortar tudo.
É só para ser uma distração. Mas o que eu quero dizer com isso? As mulheres hoje em dia, as referências de mulheres hoje não são mulheres de Deus. Os homens hoje em dia, eles querem ser igual aquele cara que está com o tanquinho. Aí posa, faz a foto. Tipo, querido, eu não quero ver teu tanquinho. Tô nem aí pro teu tanquinho. As mulheres, tipo, ontem mesmo eu falei isso numa conferência de mulheres. Eu falei, sabe o quê? Talvez se você fosse um homem, vocês mulheres aqui, as solteiras. Quantas solteiras tem aqui? Tá com vergonha, né? Bem, antes que você leve uma... Tipo assim, ela tá pegando pesado, deixa eu botar a mãozinha, solteira. Tipo, se fosse alguém que quisesse fazer casamento, quem tá solteira? Eu! Aí olha pros lados pra ver se os irmãos estão solteiros também. Tem aqueles irmãos que ficam esperando a hora do abraço ao seu irmão, né? Aí tem os irmãos espertinhos que ficam abraçando as meninas pra ver se é PM ou G. Vigia, irmão. Onde é que eu tava? Do solteiro? Eu já vou falar. Calma. Hã? No Instagram? Isso, boa. Obrigada, Jana. Sabe o que? Se você fosse, vocês mulheres solteiras, ok? Se você fosse um homem de Deus e olhasse o seu Facebook, o seu próprio Facebook e o seu Instagram, você queria namorar com você? Não é para responder, responde na mente. Brincadeira. Sabe? Às vezes a gente tem um padrão tão alto, mas a gente não olha para si. Esses dias eu falei para uma menina, eu falei, olha, se eu fosse um homem de Deus, eu não ia querer orar com você. E ela, ai, mas por que eu sou tão legal? Eu digo, porque você ora com todo mundo. Tem aquele cara que atira para tudo que é lado, que é o popular entre as meninas. Ah, é claro que eu vou falar dos caras. Óbvio. Tipo aquele cara que é popular. Tem uma amiga minha, o que aconteceu? Ela estava orando com um cara, claro que, tipo assim, ela não morava na mesma cidade, ela não sabia muitas coisas dele. E eles tinham muito contato virtualmente, WhatsApp, internet, sei lá o quê. Que o povo se comunica hoje. Aí depois quando ela estava pronta, assim, tipo, para começar o namoro, ela descobriu que ele estava orando com 3 ou 4 meninas, amigas dela ao mesmo tempo. Tipo, claro, ele não estava namorando com nenhuma delas, mas ele estava tirando para tudo que é lado. Sabe o que eu ia querer? O cara podia ser bonito, alto, loiro, de olho azul, suíço, milionário, que eu não ia querer. Por que eu falei isso? Porque isso era o meu estereotipo de homem que eu achava legal. Eu estou falando de mim. Mas aí o que acontece? Eu queria um suíço alto de 1,90 m e poucos, de olho azul, loiro. E eu casei com um paraíba de 1,69 m. Mais baixinho que eu. E eu amo ele. Aliás, não amo ele, eu sou apaixonada por ele. Desde a primeira vez. Eu e o Rodolfo, a gente teve amor à primeira vista. E não é para ficar com inveja, não. Mas sabe o que? Os planos do Senhor não são os nossos. Então para de ficar idealizando o cara ideal, a mulher ideal, que ela tem que ter tantas ml de silicone. Que aqui no Rio também é complicadinho, né? Vamos dizer, ela está falando mal dos cariocas. Pode falar, eu estou aqui no Rio mesmo. Quando Paulo estava exortando os Gálatas, ele falava, Gálatas insensatos. Ele não estava falando mal dos Gálatas lá em Corinto, ele estava em Gálata. Galácia, não é Gálata. Não existe essa cidade, é Galácia. Inventando cidade na Bíblia eu agora. Mas sabe o quê? Aqui no Rio de Janeiro tem uma parada de culto ao corpo. E aí parece que você só vale se você... Tipo, eu ia estar lascada aqui, porque eu sou reta. Tipo, tem povo que fala pra mim, por que você não faz agachamento? Tipo, pelo simples fato, odeio agachamento. Mas você ia ficar assim, tipo assim, ia, mas... Eu não sou escravo do meu corpo. O meu corpo trabalha para mim, não eu para ele. Tipo, é o contrário. Porque se alguém gostar de você por causa do seu corpo, e quando você não tiver esse corpo, faz o quê? Que a Bíblia diz que a beleza é passageira e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será honrada. Então assim, sabe, se você olhar sempre as aparências, e quando não tiver aparência?
Que conselho você anda dando? Bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter? Se eu for te deter, é o quê? O detento é aquele que está preso. Se detém fica preso no caminho dos pecadores. Porque o caminho é para você andar. O caminho é para você andar, não é para você deter. Sabe o quê? Quando você fica ouvindo o conselho dos ímpios, você paralisa. Uma coisa que era para você caminhar, porque Jesus é o caminho, você fica ali detido, preso, ouvindo. Ai, mas eu queria ser assim. Ai, porque eu queria ter nascido nos Estados Unidos. Ai, porque eu queria... Você fica sempre achando que quando você tiver alguma coisa vai ser bom. Sendo que Deus te fez com tudo que você precisa nele. Você tem o Espírito Santo que tem tudo o que você precisa. Eu tenho usado esse exemplo e eu vou usar aqui. Que se o Espírito Santo me trouxe a memória é porque Ele quer falar. É como se você tivesse feito um bolo e queimado o bolo. Sabe quem aqui já fez um bolo que queimou? Primeiro que fica horrível, segundo que o cheiro espalha pela casa toda. Tipo, o cheiro de bolo fresquinho é maravilhoso. Agora o cheiro de bolo queimado tem que sair abrindo a janela. E parece que não sai, igual pipoca de micro-ondas. Se ela ficou 30 segundos a mais, já era. É ou não é? Então você faz um bolo e queima. Você queima a sua pipoca, estoura ela demais no micro-ondas. Se você botar uma cobertura de leite condensado em cima, vai melhorar? Não. Então se eu fizer uma cobertura de leite condensado com bastante cacau em pó e botar um granulado em cima do bolo e eu servir um pedaço e der para você, ele vai estar com gosto de quê? De queimado? Então por que a gente é assim? Por que a gente tenta botar coberturas em cima da gente, sendo que a gente não muda a nossa estrutura? Deus não quer. Sabe por que muitas vezes Deus não te abençoa? Porque Ele não vai botar uma cobertura em bolo queimado. Porque é desperdiçar a coisa. Se eu pegar e usar 2 latas de leite condensado para fazer uma cobertura no bolo queimado, eu joguei fora tudo. O que a gente tem que fazer? Faz de novo. Você é uma nova criatura. Ele te fez uma nova, não uma versão gospel da velha. É uma nova criatura. Pensa diferente, age diferente, fala diferente, veste diferente, conversa diferente, sorri diferente, manifesta Deus diferente. Não é porque você parou de fazer. Ai não, mas eu virei crente, então eu parei. Tem uma lista do parei. Tá, e parou e parei. E continua infeliz. Sim, porque, não é porque você parou de fazer as coisas que você vai ser abençoado. Você tem que ter uma transformação interna. A gente põe aquela coisa que o pastor Emerson falou aqui. Você está costurando o véu de volta? Não, o véu foi rasgado. Você e eu temos acesso. Não é minha oração que vai mudar você, é você e ele. O jovem rico. O que aconteceu com o jovem rico? Ele perguntou para Deus: o que eu preciso fazer para entrar no reino? E Jesus falou para ele: olha, você cumpre os mandamentos. Ele falou: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Ou seja, o que ele respondeu para Jesus? Eu sou crente de berço. Só que sabe o que? Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você precisa ter uma revelação pessoal de Jesus na sua vida. Não é porque o seu pai é crente, sua mãe é crente, seu irmão é crente, seu marido é crente, sua mulher é crente. Não quer dizer nada. Facilita? Claro que facilita. Mas se você não tiver um encontro real, a salvação é individual. E aí o que ele falou para Jesus? Ele falou: tudo isso eu tenho feito faz tempo já. Aí Jesus olhou para ele. A Bíblia diz assim em Marcos, que Jesus olhou para ele e o amou. Imagina os olhos de amor de Jesus. Jesus olhou nos olhos dele e o amou. Repete comigo: quem ama fala a verdade. Quem ama fala a verdade. Mesmo que doa, sabe? Às vezes a gente não quer ouvir, mas tenha pessoas na tua vida que te amem e falem a verdade. Porque de adulador e puxa-saco o mundo está cheio já. Isso não muda ninguém. Você quer elogio, vá, posta uma foto, uma selfie no Insta e fica todo mundo lá botando: gata, Mara, linda.
É legal, mas tipo, não muda nada. Quem está infeliz não é porque lê um linda que muda. Sabia que inventaram um aplicativo e um negócio? Tem lá no Japão. Chama gadget. É um acessório, vamos dizer assim, para você botar. Ele funciona por Bluetooth via celular. Que ele fica conectado. É um aplicativo com esse aparelhinho que ele é um X no peito. Como você colocasse duas faixinhas assim. Ele faz um X nas costas e um X no peito. Você meio que enfia. É um elástico grosso assim. Eu já vi. O que você faz? Você põe esse e ele tem um dispositivo aqui no peito que você usa por baixo da roupa. E ele fica conectado pelo seu celular. E cada vez que alguém dá um like na sua foto, você recebe um abraço. Simulado. Tipo assim, alguém gostou. E sabe por que é isso? Porque as pessoas não têm contato mais. Ninguém se abraça mais. Ninguém se beija mais. Ninguém se toca mais. Então eu tenho que postar uma foto para ganhar likes. Você não é japonês, você não tem aplicativo, mas você ama dar uma espiadinha quantas curtidas deu. Mesma coisa. Em francês é tudo la même chose. Tudo a mesma coisa. Só que olha o que acontece. É porque o homem está precisando do quê? De um abraço. Abraça-me. É o Senhor que tem que te abraçar. Porque se você não tiver esse abraço, você pode ganhar 1000 lá fora. Que não funciona. É melhor estar um dia na casa do meu Deus do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro habitar na porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da iniquidade. É melhor um dia com o Senhor do que 1000 lá fora. Um abraço dele substitui de 1000 amigos falsos seus, 1000 likezinhos. Porque isso não muda nada, isso é artificial. Que conselho você anda ouvindo? Você está parado no caminho, aonde quer que na sua vida você está parado? Porque o reino de Deus é um reino em movimento. É um reino em movimento. Você tem o que era bom para hoje já não é bom para amanhã. O maná de hoje já não serve para amanhã, bolorô, não serve. O reino de Deus é novidade de vida todos os dias. Você está vivendo baseado no dia que você aceitou Jesus, quando eu me converti, quando eu fui batizado no Espírito Santo, quando eu casei eu era feliz ou não. Quando eu casar, quando eu falar em línguas, quando eu conseguir orar 40 dias. Esquece, você não consegue ficar 40 dias sem comer e sem beber. Foi só Jesus. Tem gente que consegue só na água, né? Tem gente que consegue. Não sei como, mas consegue. Mas se você for colocar tudo protelar ou viver do passado, você não viveu o seu presente nunca. E o reino de Deus é hoje, o tempo é já. Eis que chegou a hora, e a hora é agora, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Nem lá, nem cá. Eles vão adorar em espírito e em verdade. Jesus falou, cuidado. Porque vão dizer para vocês que o reino de Deus está lá, que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está lá naquele lugar. Lá, ele falou, não, porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você, através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você para te ensinar todas as coisas. É engraçado que eu planejo pregar e eu acabo pregando a mesma coisa. Mas por quê? Porque não é que eu tenho uma mensagem, eu sou a mensagem, é o que Deus está gritando em mim. Você não precisa de mais uma informação. Vocês estão aqui há 3 dias, vocês ouviram o Leandro Vieira, pelo amor de Deus, aquele pastor é muito bom. Quem estava aqui quando ele estava pregando? Quem não veio perdeu, porque na boa, para mim o Leandro Vieira é o melhor pregador do Brasil no momento, ponto. Tipo, ontem vocês tiveram o Theo Hayashi, que com certeza também teve uma palavra maravilhosa. E hoje vocês tiveram ela pregou sobre o quê mesmo? Ela falou do bolo queimado. Que bom, se você guardar isso, que você não tem que ser passar cobertura em situações na tua vida que tem que jogar fora. Não adianta, tem pessoas que você vai ter que parar de seguir, tem gente que você tem que parar de andar, tem lugares que não convém mais você ir. Sabe por quê? Se a tua mão te faz pecar, arranca fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Tem coisas que você tem que arrancar fora. Não adianta passar uma cobertura e dizer, olha, veja bem, é que não é bem assim. Não tem nada a ver. Quando eu converti na Assembleia. Todo mundo tem um pezinho na Assembleia, né? Eu tenho os 2 pezinhos na Assembleia. Disfarçado, o Rodolfo fala que eu sou uma velha do coque com roupa de doidona. Ele fala que quando eu vou dormir tem um zíper aqui assim, aí eu saio, tá bem.
Porque Deus... A veia do coquinho do cabelo branco. Que o Senhor vai pesar a mão. Eu não lembro o que eu estava falando antes, viu? Faz piada, complica, né? Agora ninguém vai me ajudar, porque eu não sei mesmo o que eu estava falando, era só na minha mente. Isso! Tinha uma música. Ai, ai, aleluia, Jesus. Viu como a gente precisa dos irmãos? Viu como a gente precisa? E depois que ganha o elogio do pastor. Nossa, você é muito inteligente, você pregou tão bem. Eu digo, não, tive ajuda de vários. Tive ajuda de vários, que eu mesmo já tinha me perdido. Então, na Assembleia que eu me converti, eu lembro no começo, assim, da minha conversão, eu ia naquele culto da tarde da bênção, sabe? Aquele culto, círculo de oração das irmãs. Aí a oportunidade, tava com a irmã lá, e ela tinha uma musiquinha que era do Nada a Ver. Então, coloca número 3 no playback, Nada a Ver. Aí era assim o refrão: não tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. E era assim: eu vejo novela, não tem nada a ver. Ela beija na boca, não tem nada a ver. Tipo assim, aí o refrão era: não tem nada a ver, isso é normal. Ele fala, não tem nada a ver ficar, não tem nada a ver se amassar, não tem nada a ver. Tipo assim, a pessoa acha que só porque ela tem um ímã ela é virgem, já fez tudo. Eu ouço cada uma e falo assim, menina, eu tô casada há 18 anos, não fiz isso. Tu tem 13, já fez? Não, mas eu tenho um ímã, tipo assim, na orelha? Sabe, a gente fica coando mosquito, engolindo camelo. Não dá, gente. Sabe, o virgem é o que é santo, puro, intocado. Só que a gente tem que vigiar até no nosso pensamento. Porque Jesus falou, se você olhar para uma mulher e cobiçar ela, você já caiu. Você não precisa ser pego. A mente já é transformada pela mente. Para de ficar falando, não tem nada a ver. É normal. Não é normal. Não é normal. Por exemplo, eu tenho um monte de amigo gay. Meus melhores amigos são gays. Tipo, eu amo o gay. Não me entenda mal. Só que eu não concordo com alguém que nasceu mulher e acha que eu nasci num corpo errado, eu sou um homem. Não, querida. Você é uma mulher. É a mesma coisa um homem, ele nasce homem. E aí ele na cabeça dele ele é uma mulher. Isso é uma coisa errada com a pessoa? Não, isso é uma disfunção, é uma coisa psicológica. É um distúrbio de como a pessoa se vê. É igual aquela anoréxica que é magra e se vê gorda. Só que isso é ok. Aí a gente pega e condena os gays porque eles têm uma disformia visual de quem eles são. Só que sabe o quê? O teu DNA vai acusar se você é homem ou é mulher. Eu posso mudar meu exterior, pode cortar fora ou fazer buraco onde não tem. O teu DNA vai ser de que você nasceu. E assim é você com o reino de Deus. Você pode tentar se bagunçar o quanto você quiser. O teu DNA, você veio dele. Ele te gerou nele antes da fundação do mundo. Então você pode bagunçar, você pode querer fugir. Se eu descer na cova, tu lá está. Se eu descer as profundezas do mal, ele me alcança lá. Para onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? Querido, o desviado nem consegue pecar em paz. Que o Espírito Santo está sempre lá atrás. Eu não é? Então para que você está lutando contra uma natureza que Deus quer que você mate ela? Você está querendo converter uma coisa que tem que morrer. E com isso eu quero encerrar. Era combinado, vocês tinham combinado. Espera aí que eu não sei onde está. Espera aí que eu anotei em algum lugar. Que Deus é especialista em mudar minha palavra de última hora. E eu acho isso tão legal. E assim, como é que você preparou a palavra hoje? Seja o que Deus quiser. Em Mateus 16, você pode abrir comigo em Mateus 16. Glória a Deus. O Senhor é bom. Falei que eu ia pregar melhor que o Rodolfo? Esse versículo me coça, me dá coceira só quando eu penso em ler ele.
Mateus 16, versículo 24. Bota lá pra gente ler junto e apanhar junto. Que corta pra mim também, tá? Olha, então disse Jesus. Olha, na minha Bíblia está em vermelho. Foi Jesus que disse, ok? Não é pregador, não é pastor, não sou eu. Foi Jesus que você diz que serve. Que Jesus falou para os discípulos, ele falou, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Porque sabe o que a palavra Senhor quer dizer? Dono. Então a gente chama ele de Senhor, mas a gente é dono de si mesmo. Tipo, a gente tem que rever nossos conceitos de cristianismo, sabia? A gente chama ele de Senhor, mas a gente faz o que quer, então ele não é Senhor. Ele é teu amigo, teu libertador, teu conselheiro, teu socorro bem presente na angústia. Mas Senhor e dono talvez não seja. Porque Jesus é várias coisas. Tem gente que procura Jesus. Esse é o sinal de que está acabando o tempo. A gente combinou, gente. Estava tudo combinado, nós. Mas eu estava acabando mesmo. Esse é o último versículo, eu prometo. Eu já tinha falado que eu estava acabando, né? Que era esse sinal que eu te dei para tu subir. Brincadeira. Sabe o que é? Quando a gente entender quem a gente é nele, você vai parar de querer abraço fake dos outros. Quando você entender que ele te ama do jeito que você é, você vai ser muito mais feliz. Quando você entender que você não precisa de ninguém, você precisa dele primeiro, antes, você precisa dele. Eu não terminei de ler o negócio do Salmo, né? Não. Fala, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você está vendo que é um processo. Você primeiro ouve o conselho, depois você se detém. Tipo assim, você se detém, você fica preso. E depois o que você faz? Você senta. Aí você parou. Eu vou pegar minha Bíblia para ler daqui. Depois você parou. Deus não quer, o reino de Deus é um reino em movimento. Só que isso vai depender, você não para de uma hora para outra. Você primeiro ouve. Você primeiro cobiça com os olhos. Você não cai de uma hora para outra. Primeiro você começa cobiçando. Para filmagem. Primeiro você começa cobiçando. Então vigia os teus olhos, vigia os teus ouvidos. O que você anda vendo? Quem você anda seguindo? O que você anda postando? O que você anda lendo? Que site do www você anda abrindo? Se eu fosse lá na sua casa ver o histórico, você ia ter vergonha ou você ia se orgulhar? Porque não é de mim que você tem que esconder, ou do pastor, ou de ninguém. Deus que te vê em secreto, Ele sabe quem você é, amado. Vamos parar de fingir. Sabe, porque se você não esconde de Deus, por que você vai esconder das pessoas? Se é Deus que é teu pai, Ele te vê em secreto, no secreto Ele te recompensa. Então o homem, bem-aventurado, ou seja, feliz, tem a alegria do céu. O primeiro, que não ouve os conselhos, não se detém no caminho, ou seja, não vai em lugares que não deveria ir. Ah, como é que eu vou saber se eu tenho que ir ou se eu não tenho que ir? Ora e pergunta para o Espírito Santo. Sabe que muita gente sabe por que a gente, muitas vezes sabe por que a gente erra? Porque a gente não pergunta para o Espírito Santo as coisas. E aí por último fala assim: não anda segundo conselhos, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque se você ouve o conselho, para no meio do caminho, daqui a pouco você está sentado confortável e Deus está te falando: o que você parou? Não é ide por todo mundo e pregar o evangelho? O que você está fazendo sentado? Jesus falou: vão de 2 em 2 e manifesta o reino. Onde 2 ou 3 estão reunidos, eu estou. Sabe o que? O inimigo quer te paralisar. Ele quer te deixar sentadinho, sem nada. Não, o reino de Deus é para o pastor, para o grupo da intercessão, para esses missionários que vão para a África. Eu não, tenho uma vida normal. Não, Deus não quer tirar sua vida normal. Ele quer que você tenha vida normal, mas você manifesta o reino onde você estiver. Porque o inimigo quer te paralisar. Ele quer deixar você sentado para você viver do passado. Ai, quando eu era feliz, quando eu me converti, quando eu era da igreja, ou quando eu era do grupo de louvor, ou quando eu era do não sei o quê. Talvez às vezes a gente baseia a nossa identidade em coisas que a gente fazia.
Você não é o que você faz. Você é quem você é nele. Então o sentado, ou ele fica parado pensando no passado, ou fica olhando para o futuro e não faz nada. Só que Deus não te chamou para ficar parado, Deus te chamou para andar. E é aqui que eu quero fechar. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim. Ou seja, vir após mim é um movimento. Eu estou em movimento, vem após mim. Se alguém quiser vir após mim, você quer Jesus? Você já não aceitou Jesus? Você não disse sim para Ele? Então é um movimento, não é ficar parado lá, sentado na roda dos escarnecedores. É movimento, é vem comigo, sigam-me os bons. Tem uns que Jesus falava assim: venha tu e me segue. Aí um pegou e perguntou para ele assim: deixa eu lá enterrar meu pai. Ele falou: não, deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e me segue. Aí o gadareno queria seguir ele: deixa eu te seguir. E ele falou: não, você vai lá para os teus e para a tua casa e fala quão grandes coisas fez o Senhor por ti. E sabe o que? Aquele gadareno pregou em 10 cidades. Ele ganhou a cidade dele toda e mais 10. A Bíblia diz que ele pregou em toda Decápolis. Decápolis era tipo uma província, um estado com 10 cidades. Sabe então qual que é a medida de Deus para a tua vida? Eu não sei, só sei de uma coisa que eu tenho certeza: não é ficar parado. Não é ficar parado. Porque o reino de Deus é um reino em movimento. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. É o tal do negue a si mesmo, que é o A-E-I-O-U do Evangelho. Que se você não aprender isso, se antes você não aprender isso, no Salmo 1 fala isso: ele não ouve o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não senta na roda dos escarnecedores, porque antes ele tem o prazer na lei do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Você não pode buscar o prazer do Senhor depois, você tem que buscar antes. E sabe quando é que é o antes? É agora. Talvez Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar para a tua vida que o tempo chegou, é agora. Chega de sentar. Chega de ficar sentado esperando quando Deus quiser, quando for da vontade de Deus. Porque eu não senti de ir. Sabe o que? O nosso coração é enganoso. Sabe, teve uma pessoa que chegou para Jesus e falou: Jesus, se tu podes, cura meu filho. Aí ele falou: não, se tu podes, porque tudo é possível ao que crê. Tem coisas que a gente tem que fazer. Moisés, quando ele foi abrir o mar vermelho, ele molhou as canelas. O problema é que a gente não quer se arriscar. A gente quer play safe. A gente quer ficar na zona de conforto, achando que Deus vai fazer tudo para você. E tem coisas que é você que tem que fazer. Sabe por quê? Porque senão não vale. É a sua história. É aquela coisa do crente 6 horas. 6 horas por mim. 6 jejua por mim. As crentes 6 horas. 6 horas. Eu não oro. Não funciona. A minha oração pode te ajudar até certo ponto, mas você vai ter um lugar da sua vida que você vai ter que caminhar só. E o Evangelho, Jesus falou: se você quiser, olha, se você quiser ser meu discípulo, se você quiser dizer sim para mim, a primeira coisa que você tem que fazer é negar a si mesmo. E é uma coisa difícil. Eu não tenho como me negar por você. Que nem se eu tiver com vontade de ir no banheiro, por exemplo. Você pode ir por mim? Posso? Eu estou com sede, você pode beber água por mim? Água é para mim. Assim eu negar a si mesmo. Eu não posso me negar por você. Isso é uma coisa que você vai ter que ir só. Tem coisas que Deus levanta pessoas para nos ajudar, como um sirineu. Mas Jesus morreu na cruz só. Então o que eu tenho para te dizer? O caminho de você negar a si mesmo, não adianta pedir ajuda não, querido. Se renda e morra logo. Foi o que eu comecei falando. A ceia me lembra isso, que eu preciso morrer. Porque se o meu Deus, o meu Jesus, o meu Salvador morreu, por que eu quero ficar viva? Deus não pode abençoar a sua vida, uma vida que Ele quer que você perca. Deus não quer passar cobertura no seu bolo queimado, querido. Ele quer te fazer um bolo novo. Ele quer que você seja uma nova criatura. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O siga-me é só depois.
O problema é que a gente quer seguir Jesus sem negar a si mesmo. Não dá certo. A gente quer seguir Jesus sem tomar a nossa cruz. Não dá certo, você larga ele no meio do caminho. Você quer ficar sentando na roda dos escarnecedores, sem antes ter seu prazer no Senhor? Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sentado lá a vida inteira. Mas se você tem o seu prazer na lei do Senhor, se você medita na lei do Senhor dia e noite, quando você senta ali, você fala: o que eu estou fazendo sentado aqui? Opa! Que não é meu lugar. Você pode até ouvir o conselho do ímpio. Não estou dizendo que você tem que viver numa bolha. Tá, você ouve o conselho, mas essa não é a minha realidade. Eu vou ouvir o que Deus tem que falar para mim. Você pode até ficar parado por um tempo no caminho dos pecadores. Você fala: nossa, estou parado. O que eu estou fazendo parado? Deus me mandou mandar. Aí você está sentado e fala: meu Deus, isso aqui não é meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu parei de fumar cigarro, eu fui diminuindo. Aí no final do dia, eu fumava um cigarro para me dar de presente, que eu tinha conseguido ficar o dia inteiro sem fumar. Então eu fumava um cigarro, 6 da tarde. Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que quando eu ia fumar, eu falava: meu Deus, isso não faz mais parte da minha natureza. Não combinava mais comigo. Eu não precisei ir numa Bíblia para me falar. Eu não precisei de uma irmã para me exortar. Não, eu mesmo vi que aquilo não combinava mais comigo. Eu troquei hábitos. É igual uma dieta. Você troca hábitos, depois você não consegue mais comer uma coxinha feliz. Você come uma coxinha se sentindo culpado. Ou não, quem é novo, né? Antes dos 30 pode tudo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mudança de hábitos, Deus quer te mudar. E para que isso? Para te fazer uma nova criatura. Não tem evangelho sem cruz. A gente cantou: sim, eu amo. Põe no tom. Sim, eu amo. Eu não sei entrar no tom, né, irmãos? A mensagem da cruz. O cantor da família é o Rodolfo. Até morrer. Você fez tom de homem, né, irmão? Levarei. Fica de pé. Minha cruz. Até por uma coroa trocar. Sim, eu amo.